mundo não para. Tudo fica cada vez mais rápido e a exigência é cada vez maior. É preciso se reinventar. Mas com as ferramentas certas, é possível diminuir a distância entre a necessidade e a solução. Através da tecnologia, queremos que você realize mais, com sistemas orientados às melhores práticas de gestão, além de todo o suporte necessário para que o seu trabalho seja sempre eficaz e intuitivo. Começamos cedo, muito antes dos softwares e aplicativos terem tanta importância na rotina de uma empresa. Desde 1990, temos a inovação em nosso DNA e o compromisso em nossa filosofia. Somos engajados e não medimos esforços para desenvolver as melhores soluções, de maneira criativa, técnica e profissional. Sabemos o quanto seus clientes são importantes para o seu negócio. Por isso, trabalhamos para conhecer e dominar a rotina de cada empresa. Nos transformamos em especialistas em cada segmento de nossos clientes. É parte dos nossos processos conhecer as peculiaridades e aperfeiçoar os mínimos detalhes. Temos uma base sólida de know-how, mas ao mesmo tempo, estamos abertos às novas possibilidades e sempre estaremos prontos para todos os desafios. Só que negócios não são apenas paredes de concreto, produtos e computadores. Empreendimentos também são feitos de pessoas em prol do mesmo objetivo. Entendemos isso porque a ViaSoft é o resultado da união de mais de 450 pessoas inspiradas pela inovação e motivadas a evoluir sempre. Cada um com a sua história, mas todas com o mesmo propósito: trabalhar para que você realize cada vez mais. ViaSoft, bem-vindo à evolução. Eu estou muito orgulhosa de poder fazer parte desse evento. É um lugar muito interessante para fazer conexões. Venho já de outras empresas de tecnologia e nunca participei de um evento tão grandioso, com um porte tão fantástico. Tecnologia, inovação, essas são uma das coisas que eu vim buscar aqui e eu estou aprendendo bastante com as palestras que eu estou vendo. Olá, estamos hoje com um CEO que é exemplo para todos nós, CEOs de outras empresas, que tem muito para contar, tem muita história, tem muita coisa bacana. E esse cara tirou um pouquinho do tempo dele, vai nos contar um pouquinho sobre as experiências, sobre o mercado, sobre como ele enxerga de fato a economia e como que as empresas podem se comportar de uma maneira mais adequada para explorar esse novo momento, essas novas oportunidades. Jefferson Nogaroli. Jefferson Nogaroli é presidente do Conselho Superior do Grupo Nogaroli, é presidente do Conselho de Administração do Cicobi Sul, é presidente do Conselho de Administração da Companhia Sul-Americana de Distribuição e presidente da agência Terra Roxa. O Jefferson é um empresário que inspira a gente e eu sou fã dele, posso contar isso, acompanho a história dele há muito tempo e a gente está com o prazer de ter ele aqui. Jefferson, muito bom dia e é um prazer tê-lo com a gente. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade, vai ser um privilégio falar contigo. Viola acompanha você também há tempo e parabéns pela empresa e pela ViaSoft. Legal, hoje a nossa conversa é sobre um assunto que interessa a muita gente, nós vamos levar esse conteúdo para muita gente, muitos CEOs, muitos empresários que precisam ouvir, CEOs como o Jefferson Nogaroli, e o nosso tema de hoje
o varejo normal não vai acabar e sim evoluir, transformação digital e importância da experiência do cliente. Um assunto bastante completo e complexo e amplo, diga-se de passagem. Mas vamos lá, Jefferson, a gente gostaria de um pouquinho da tua trajetória. A gente sabe que você já até chegou a falir alguma vez na vida como empreendedor, isso faz parte, né? Isso não é não é nada ruim, a gente fala que quem tem dificuldades aprende muito mais do que quem não tem dificuldade. A gente gostaria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, da tua jornada como empreendedor. Muito bem. Eu realmente passei por fases difíceis, né? Na verdade, graças a Deus, não fali, mas tive que pedir concordata, né? E foi muito bom, porque quando você aprende na dor, você cria musculatura para se defender de novo, cria anticorpos para aquele tipo de coisa. Nessa época que eu tive que pedir a concordata, eu descobri uma coisa muito importante, que o crédito depois de amanhã eu tenho que ter ele aprovado antes de ontem, tá? E numa pandemia, eu vejo agora as pessoas que não têm linha de crédito aprovada, o quanto elas estão sofrendo, né? Mas a minha história começou muito cedo. Com 13 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai numa sorveteria. Depois, com 17 anos, ele me emancipou e aí nós montamos nossa empresa de varejo, que é a que deu origem à nossa rede de supermercados. E até uns 25, por aí, meu pai cuidava, eu era, vamos dizer, o braço direito dele. Depois ele ficou um pouco doente e eu fui assumindo, junto com os meus irmãos, que eram mais novos, né? E desenvolvendo a empresa, e depois fiquei como CEO do grupo até 2010, e agora eu estou como presidente do conselho, como chairman. Legal. É uma boa história recheada de oportunidades de aprendizado, né? Ô Jefferson, o que você, como sendo um CEO de empresa de varejo, um grande grupo de empresas de varejo, quais as inovações que você tem observado agora e como que você vê o varejo evoluindo? O que vem pela frente? Olha, nós temos que classificar 2 tipos de varejo, né? Eu acho que o varejo alimentar é uma coisa e o varejo não alimentar é outra. Então, quem no varejo não alimentar tiver um braço forte de e-commerce vai estar fadado ao insucesso, tá? Por questões de comodidade, facilidade, conforto, mudança de cultura. Essa geração nova, ela gosta de comprar online, né? Agora, o varejo alimentar, você tem que classificar esse varejo alimentar em 2, né? Aquele que tem uma mercearia que vende produtos que não são perecíveis, ele até pode ter algum sucesso num raio local, com o e-commerce, mas aqueles que têm como supermercado um foco no perecível, eu não vejo grandes mudanças. Eu vejo que o canal digital ele é uma ferramenta auxiliar que vai aumentar, mas as pessoas gostam de comprar o perecível na loja, elas gostam de ter aquela experiência. Mas, por exemplo, se nós não tivéssemos tecnologia na hora da pandemia, nós teríamos perdido muita venda e deixado de atender muito cliente, porque as lojas estavam muito restritas a quantidade de pessoas nas lojas por conta da Covid, né? Então, naquele mesmo conceito de aquilo que você precisa para depois de amanhã tem que estar pronto antes de ontem, a nossa tecnologia permitiu rapidamente, porque em lojas pequenas não havia demanda, lojas, cidades menores não havia demanda de e-commerce, e de um dia para o outro bombou. Tá? Agora, crescemos em 7 vezes do antes-pandemia e pós-pandemia, as vendas online, né? Ainda é irrelevante dentro do valor global da companhia, mas já abre caminho para nós pensarmos num marketplace e vender outros produtos. Aí sim, um cross-merchandising em cima de outros produtos que a gente não tem na loja tradicional. Você comentou muito claramente que o que o empresário vai precisar amanhã, ele tem que se preparar hoje ou até ontem. No caso do e-commerce, da tecnologia, do uso da tecnologia em conjunto com a forma tradicional do varejo vender, você acha que faltou os empresários estarem mais preparados para esse boom do e-commerce nessa história da pandemia, ou isso foi um acaso? Não, eu acho que eles estavam. Não, alguns estavam preparados, mas talvez a grande maioria não estavam. Por uma questão de comodidade, né? As pessoas falam, mas eu não quero fazer isso,
Eu não acredito nisso, porque as pessoas às vezes costumam a torcer pelas coisas, né? Tipo, eu não gosto, não vou fazer. Quem manda é o freguês. Se o cliente ele quer, você tem que fazer e acabou, tá? Então, o que eu percebo é que aquelas empresas, mesmo restaurante, aqueles que tinham delivery, sofreram muito menos. Aqueles que não tinham delivery tiveram que correr atrás de estrutura, de suporte, de sistemas de entrega. Quer dizer, é muito difícil, porque errar é um jeito de aprender. E quando você não fez isso com preparação, o seu jeito de aprender vai ser errando. Tem outros jeitos, e o jeito de aprender errando é o mais caro que tem, né? Então, hoje eu imagino que as pessoas vão 2, 3 grandes lições, porque a gente não tem fatores internos controláveis que estão dentro da tua empresa, depende de você. Agora, tem fatores que são externos e não controláveis, aí não depende de você, e você tem que sempre estar preparando, mitigando esses riscos. Todos, de alguma maneira, sabíamos, né, que poderia haver uma pandemia, mas ninguém acreditava muito, né? A gente, na verdade, torcia para que não houvesse. Hoje a gente sabe que teve essa e em pouco tempo, não amanhã, mas em alguns anos, provavelmente, nós teremos outra pandemia por conta da agilidade dos meios de transporte, né? Então, acho que as pessoas que estão à frente das empresas têm que deixá-las preparadas de novo. O que eu preciso para depois de amanhã, começo antes de ontem, senão não dá certo. E crédito, né? Muita gente que sempre não precisou de crédito e nunca quis ter crédito. E aí, de repente, no meio de uma crise onde todos precisam de crédito, o cara quer crédito. E aí é difícil, porque o banco atende primeiro o cliente, que ele já está lá, né? Não, perfeito. Jefferson, você é alguém que conhece muito aí do setor financeiro, meios de pagamentos. Você foi, pelo que a gente sempre acompanhou, você aí foi um dos mentores da ideia das cooperativas de crédito do Sicoob. Já teve empresa nesse setor de meios de pagamento. Como que você vê a evolução agora que o Banco Central está propondo de fazer o Open Banking, do Pix? O que isso interfere para os CEOs, para os empresários, e como que eles podem ficar um pouco mais bem preparados em relação ao que vem pela frente nesse setor? Olha, o que vem pela frente é muito bom, porque baixa os custos sensivelmente. Vai ser ruim para os bancos, para as empresas financeiras. O problema do Brasil tem um problema crônico estrutural. Um é imposto, tá? A gente tem 2 grandes sócios no Brasil. Um é o governo, tá? Que ele se apropria. Por isso que não chama espontâneo e chama imposto, porque ele é imposto mesmo, na marra, né? E é quase que um confisco e não um imposto, por conta da má qualidade do serviço que o governo retribui para o seu contribuinte. O outro grande sócio, o grande ladrão que nós temos no Brasil é o sistema financeiro nacional, porque é absurdamente caro. E ele é absurdamente caro por conta de ser um oligopólio. Se você olhar, quando tinha o duopólio da Mastercard e da Visa, nós pagávamos 3, 4, 5, 6% de taxa de administração para essas companhias. Quando foi flexibilizado, as taxas estão abaixo de 1% e vão cair mais, né? Então, o Open Bank, essas ferramentas vão criar, por exemplo, você paga um TED para o banco, às vezes, sei lá, nem sei, mas R$2, R$5, tem gente que, a pessoa física paga R$10, não tem sentido, não custa isso. Então, com o Open Bank e com os mecanismos eletrônicos de transferência digital, e vai ser 7x7, 24 horas, 7 dias da semana, 365 dias no ano, né? Então, você vai transferir dinheiro no sábado para a pessoa, ela vai receber no sábado, vai pagar no domingo e tal. Então, isso vai baixar custo e, ao mesmo tempo, as fintechs entrando e as cooperativas de crédito aumentando a sua presença, nós vamos melhorar a arena competitiva. Onde a arena tem poucos players, é sempre grande a margem. Onde tem mais players, a margem tende a baixar, é melhor para o consumidor. Bacana. Você acredita que com essa queda da taxa Selic, que a gente nunca experimentou aí, pelo menos nos últimos anos, quem se recorda, nos últimos anos a gente teve taxa Selic de 14, de 15, de 18, e isso acaba represando muito recurso que poderia estar na produção, poderia estar no fomento, e ele acaba estando na especulação. Agora nós temos uma Selic absurdamente baixa, pelo menos nos nossos padrões.
Você acha que isso também ajuda a nós empreendedores termos mais acesso a crédito barato para potencializarmos nossos negócios? Isso cria uma nova onda de competitividade nos negócios? Como é que funciona isso? Isso ajuda sim, porque os bancos sempre ganharam muito dinheiro sem fazer nada. Imagine que se você deixa o seu dinheiro na conta corrente, depósito à vista, né? A somatória de todos os saldos que estão no banco, a gente chama de depósito à vista. Você deixa o teu dinheiro lá e o banco pega aquele dinheiro porque ele fica, ao longo do mês, você vai somar aquele saldo e vai ter lá bilhões de reais. O banco pega aquele dinheiro a custo zero e empresta para os outros a 14% ao ano, mais a taxa de juros, que era a Selic. Então, o que o banco fazia? Ele preferia emprestar só para o governo, título público, e não correr risco nenhum. Então, na medida em que a taxa baixou bastante, só a taxa básica hoje não rentabiliza os custos fixos do banco com a rentabilidade que eles tinham. Então, o banco vai ter que aprender a emprestar melhor. Só que o banco é um bicho esquisito. Quando você mais precisa de dinheiro, ele menos quer te emprestar porque ele vê só o risco. Tá? É da natureza do banqueiro, é da natureza do negócio. É uma aversão ao risco. Ele tende a subir o spread e diminuir a oferta. É o que está acontecendo. Você captava antes da pandemia, você captava Selic mais 0,20, mais 0,30. Agora eles estão querendo colocar 300% da Selic. Né? Quer dizer, baixou o juro, mas não baixou a margem de lucro do banco. Né? Então, agora, o que nós temos é uma conjugação de fatores, porque a taxa reflete o equilíbrio das contas fiscais dos países. E é um mecanismo de proteção do valor da moeda. O Banco Central utiliza as políticas fiscais, as políticas de juro monetárias para preservar o valor da moeda. Infelizmente, no Brasil, nós estávamos saindo de uma recessão onde você tinha baixa inflação e pouquíssima demanda. Isso possibilitou que o governo baixasse a taxa. Com a pandemia, não ficou dúvida de que nos próximos 2, 3 anos, são dois fatores, via de regra, que geram a inflação, que é a inflação de demanda e a inflação de consumo, né, de custos. A de demanda não vem porque há desemprego muito grande e medo. As pessoas vão consumir com moderação. E a de custos também não vai ter demanda mesmo para petróleo, outras fontes que não são o consumidor que pressiona, também não vai ter pressão. Então, nós entendemos que vai ter um espaço de pelo menos 2 anos, 3 anos para a taxa básica ficar baixa, mas ela não se sustenta nesses níveis se não fizer a reforma fiscal. Tá? Porque a longo prazo a gente sabe que o governo não vai ter capacidade de honrar a dívida. Né? Agora, se nós continuarmos, e você está vendo o movimento da Bolsa, que saiu aí de, eu não lembro a quanto que a Bolsa caiu, mas acho que caiu abaixo de 80. 60 mil pontos chegou, 60 e poucos. 60 mil, ela está em 104 mil e vai bater 120 já, acho que no mês que vem. O que acontece? Não tem aonde pôr dinheiro. Isso é muito bom, porque o Brasil, nós, cidadãos, ficamos mal acostumados, a gente não precisa fazer nada, guardava o dinheiro e ganhava 14%, então não existe isso em lugar nenhum. Você tem uma inflação de 5% e paga juros de 14%, 7% ao ano real, é que nem ir para o céu sem morrer, sabe? Para ir para o céu você tem que pagar o pedágio, não dá para ganhar um dinheiro desse sem fazer nada. Então, o que você percebe, eu, por exemplo, que tenho 60 lojas de varejo, era difícil achar quem me alugasse um prédio por 6% ao ano sobre o valor do prédio. Hoje está chovendo de gente querendo construir e já estão falando, eu faço 5,50, eu faço 5,40. Por quê? Porque a taxa básica é 2,25, ele ganha 200% da taxa básica e ganha a valorização do imóvel no tempo. Aí sim nós vamos ver um país andar para frente, que é um país que privilegia a produção ao invés do capital. Ô Jefferson, o governo tradicionalmente, ele é um grande tomador, né? O governo não sabe gastar direito, ele não controla, de fato, seus gastos públicos, ele é um grande tomador através da Selic. Se a Selic cai, aí vem uma dúvida nossa, se a Selic cai tanto, ele passa a ter dificuldade de captação desse recurso no mercado? Como é que funciona isso? Olha, por enquanto não. Por enquanto não, porque também tem muita liquidez, o mundo inteiro está líquido e apesar de estar barata a nossa taxa aqui, ela não é das mais baixas do mundo, não. Em moeda forte você tem taxas negativas, né? Então,
Mas chega um ponto que o mercado, se ele não acreditar que o governo vai honrar a dívida, ele faz igual na Argentina, que você tem lá uma taxa de juro extraordinariamente cara. Ou aqui mesmo, nós chegamos a ter Selic de 40% numa época no governo Fernando Henrique, porque ele insistia em manter o dólar baixo, e nós sabíamos que aquilo era difícil, que aquilo custava reserva, e ele foi até que ele não aguentou e abriu o dólar, e caiu a taxa básica. Então, o que acontece aqui? É uma oportunidade, inclusive, para o governo estar gastando mais, porque o governo, na minha opinião, tem que fazer o gasto contracíclico para mitigar os impactos dessa crise, principalmente sociais e das pequenas empresas. Então, o governo agiu relativamente bem e relativamente rápido. Mas, por um lado, que ele aumentou essa despesa, por outro, o custo da dívida está muito menor, porque ele rolava a dívida a 7%, 8% ao ano, está rolando a 2,25%, porque a taxa básica só o governo paga. E as grandes empresas pagam um prêmio. E as pequenas pagam o dobro, o triplo da taxa básica. Esse é o problema, né? Então, ainda bem que o nosso empresário estava acostumado com taxas tão baixas que se ele pagar hoje 1% de juros ao mês é espetacular para ele. E é caríssimo, porque é 5 vezes a taxa Selic. Nós estamos, com certeza, muito acostumados, né, a juros, a taxas altas, então tudo que vem de menos do que a gente pagava acaba sendo uma bênção, né? Com toda certeza. Ô, Jefferson, qual é a previsão do Jefferson Nogaroli para o dólar, que também é uma incógnita, é uma variável que influencia bastante a nossa economia, influencia no que a gente importa, influencia na valorização do que a gente exporta? Qual é o drive para o dólar, para a moeda dólar aí pela frente? Veja bem, juro é ciências exatas, dólar é ciências humanas, não sei se eu te explico. O dólar não tem lógica, o dólar depende de N fatores que são não controláveis do mercado. A taxa de juros é mais ou menos uma equação onde você tem déficit público, demanda do governo por dinheiro. Se ele precisar de mais dinheiro que o mercado tem, nós temos problema. Então, hoje o Brasil não tem problema, a Argentina está com graves problemas porque acho que 60%, 70% da dívida deles é em dólar, é dívida externa. Então, imagine um país com a economia fraca, a moeda explode e a dívida explode junto. A dívida do Brasil está 90% em reais, então ela está contida, está controlada e não pressiona o dólar, porque se ela começa a ficar muito alta, há evasão de dólar. Os dólares evadiram do Brasil porque a taxa baixou muito, aqueles que especulavam. Agora, o dólar, na minha opinião, está muito caro, tá? Ele está na faixa de 5,10 e ele tem um viés político, a questão, o cenário político, ele é muito impactante. As incertezas políticas e as especulações, porque há uma grande força especulativa por trás, fazem com que ele seja imprevisível. Eu acompanho as moedas, eu vou muito para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, e acompanho as moedas há mais de 10, 15 anos, sou muito curioso. E eu diria para você que sempre o peso argentino valia mais que o peso uruguaio, bastante mais, né? Chegou a valer quase igual ao real. Hoje ele vale muito menos do que o uruguaio, e você olha a relação do Uruguai com o Brasil, sempre foi 10 por 1. R$1 valia 10 pesos. Então o dólar está valendo 5,10 no Brasil, o peso uruguaio, eu olhei ontem, estava valendo 42 centavos. Ele deveria estar valendo aquilo que eu acho, entre 4,20 e 4,50. Então ele está aí uns 20% acima, mas isso é um sentimento meu, eu não tenho a menor condição de dizer. Acho que se não houver impeachment, se não houver brigaiada, né, se vier a vacina logo, e parar de ter aquelas guerrilhas na internet aí, que a gente sabe do que nós estamos falando, é bem provável que o dólar venha a cair aí para um patamar de 4,50, eu diria. Legal, aí tá... Agora tem uma coisa que o Simon se falava, né? Juro aleja e o câmbio mata, né? Então, quem não tem fonte de moeda estrangeira, nunca deve fazer dívida em dólar, porque senão quebra. Boas lições, né? Com toda certeza. Ô Jefferson,
Saindo um pouquinho do campo do que se refere à parte econômica, do núcleo da parte econômica, e partindo um pouquinho para a área empresarial. Você vê um cenário pela frente mais favorável ao empreendedorismo ou com mais dificuldades? Isso tudo que nós estamos falando de economia, de juros, de mais disponibilidade de empréstimo, menos custo do dinheiro. A gente consegue ver que a gente tem possibilidades de ter um empreendedorismo mais valorizado pela frente ou com mais dificuldades? Qual é a tua visão nesse sentido? Eu não tenho dúvida que vai facilitar e vai melhorar o empreendedorismo. Se você comparar o Brasil com os Estados Unidos, em 1900 e pouco, eles já tinham um mercado, em 1910, 1929 foi o crash, que era já um dos maiores mercados do mundo, se não fosse o maior. Então, eles estão na nossa frente há mais de 100 anos. Nós temos uma tradição patrimonialista, né, do português, do espanhol, e o americano, que já vem da tradição alemã e inglesa, já tinha essa coisa do mercado de capitais, né? Ele não quer ser o dono, ele queria ser um acionista. Então, isso é cultural. Se você vê que, nos últimos anos, a XP causou uma revolução, porque ela trouxe um monte de gente para a Bolsa. Por dois motivos, porque ele começou a dar curso de graça, a ensinar as pessoas, e aí as pessoas começaram a investir, e pelo que outro motivo principal, que a Selic vem baixando constantemente. A pessoa tinha um conforto muito grande de ganhar 6, 7, 8% ao ano real, e de repente começou a cair demais. Então, o mercado de capitais sinaliza que você não vai ter mais grandes rendimentos. O capital alugado não vai dar tanto dinheiro como dava, porque é quase que uma agiotagem institucional no Brasil. Então, esse é um vetor. O outro vetor que eu acho que estraga muito o Brasil é quando eu era presidente do Sebrae, eu dizia que uma das tristezas minhas, quando eu ia fazer uma aula inaugural, uma palestra na universidade, perguntava para os caras o que eles queriam fazer, mais da metade queria ser funcionário público. Nada contra o servidor público, toda a nação precisa de servidor público, mas é que na pandemia que fica bem claro, se parar todo mundo, não existe forma do Estado pagar, porque ele só paga quando a gente produz. Tá? Então, num país, nos Estados Unidos, onde o empreendedorismo é cultuado, aqui no Brasil, o cara bom é o que passa num concurso para ser servidor público. Você não pode ter as melhores cabeças do país querendo trabalhar num lugar só porque ele tem uma renda maior, um salário garantido, e com as reformas que vieram e que virão, isso tende a acabar, porque é como se fosse uma casta de nobreza, né? Ela tem ali os seus direitos garantidos, está tudo certo, mas tem que ter eficiência. O Estado não pode mais só eu preciso, eu pego. Chegou no limite, ele tem que ser produtivo. Então, todos esses cenários de que vai piorar a qualidade de renda para o servidor público, infelizmente, né? Porque se o governo fosse eficiente, era muito bom que as pessoas ganhassem bem, mas a gente acha que daqui para frente vai ser menos atrativo, e o capital vai ter que ser posto para produzir, então não tenho dúvida que o empreendedorismo vai vir com força e virá já. E começa pelo primeiro viés, que é a construção civil, que vai vir não, já está muito forte, porque as pessoas querem ter uma casa, querem ter um imóvel, e juro a 7% ao ano para financiar, funciona muito bem. Você acredita isso que você comentou antes, que muitas empresas indo para a Bolsa, captando em Bolsa, com certeza a captação de debêntures e de estruturas financeiras, ela acaba sendo até mais barata do que captar dinheiro do mercado pegando de um agente financeiro. Você acredita que está nascendo aí também, com esse volume que você comentou, de muitos outros novos investidores na Bolsa e tudo mais, abra-se um espaço mais adequado para pequenas empresas adentrarem a Bolsa e terem ações listadas na Bolsa? Eu acredito, sim, mas ir para a Bolsa é caro, e para a Bolsa você tem uma régua. Se você não estiver acima da régua, você não vai. Então, é caro e é complexo demais. Então, só é viável ir para a Bolsa a partir do momento que a sua geração de EBITDA gere um EBITDA suficiente para fazer um volume que eles chamam de tradeagem. Você tem um EBITDA lá abaixo de 200 milhões hoje, por exemplo, ele é difícil de você ir para a Bolsa porque o mercado não compra. E quando o mercado não compra, você não tem a liquidez. E aí não adianta nada, porque você vai para a Bolsa para ter o quê? Acesso ao capital e liquidez. Então, são
fatores que estão intrinsecamente ligados. Se você não tiver uma empresa que vai para a bolsa e tiver uma geração de caixa e capacidade de tradeagem, que é mais gente comprando e vendendo, não tem liquidez, ela cai. Agora, eu sou fã, eu acho que futuro bom é aquele que você planeja e constrói. Você conhece o trabalho aqui do Codem, né? O primeiro pilar que nós fizemos em Maringá foi construir lá, 20 anos atrás, o Cicobi, que começou com 100 mil reais, 200 mil de depósito. Esse ano, agora, nós vamos atingir 10 bilhões de ativos, né? Era uma agência, foi para 430 agências, está no Paraná inteiro hoje, está até fora do Paraná esse sistema. E criamos a Sociedade Garantidora de Crédito e criamos uma seguradora, que é a Sancor Seguros. Tudo isso é uma malha de tecido que a região construiu para alavancar. E uma coisa que eu acredito e quero trabalhar ainda, gostaria de conseguir fazer isso nos próximos anos, é criar essa cultura que você falou do mercado de capitais para pequenas empresas, mas daí não pode ser a bolsa. Vamos dizer que a gente faria uma mini bolsa de valores, entendeu? Criar a figura dos grupos de investimento, dos pools de investimento, mas com compliance, com segurança, porque senão o cara investe e depois ele fica com o prejuízo. Mas eu acredito que é possível montar isso e as cooperativas de crédito podem ajudar bastante nesse sentido. Olha aí, temos uma nova revolução do mercado by Jefferson Nogaroli, porque a gente já viu bastante coisa que você ajudou a criar, aí o Codem, o Cicobi, que foram muito revolucionários no mercado e sim, são fantásticas. A gente tem, acho que todos nós, empreendedores, temos muito a agradecer a você. Jefferson, para ir para o final aqui desse nosso webinar, quais são os seus conselhos para esses novos empreendedores, esses empreendedores que estão aí batalhando o dia todo? O que eles têm que fazer? Como que eles têm que estar preparados? Qual é a tua fórmula para eles, para a gente poder passar para eles? Eu vou dar a fórmula que o meu pai me deu. Tá? Até tem um vídeo que ele marcou e a gente tem isso lá na empresa como um dogma, né? Ele fala assim: meu filho, todo respeito e todo carinho com o cliente, porque a vida de um comerciante é o freguês. Se você não gostar do seu cliente, se você não cuidar do seu cliente, não vai dar certo. Comerciante, empresário, é aquele cara que se dispõe a resolver o problema de alguém. Mas não basta atender bem, você tem que gostar de atender bem, o cliente tem que perceber isso aí. Então, se você fizer isso bem feito, você vai marcar gol, vai dar certo. Então, gostar de atender cliente, gostar do que você faz, fazer bem feito. A outra coisa é ter estrutura de capital, porque as crises vão e vêm. Nós vivemos em economias que, ciclicamente, elas têm altos e baixos. E as pessoas acham que não vão precisar. E, normalmente, elas têm o hábito de querer se preparar para a guerra no meio da guerra. É na paz que se prepara para a guerra, e não na guerra que se prepara para a guerra, né? Então, se as pessoas tomarem esses cuidados e se elas continuarem investindo em tecnologia e inovação, elas vão dar certo. Tem que gostar do que faz, o cliente tem que ter um vínculo com a empresa e a coisa vai funcionar. Até porque, daqui para frente, a tendência é que a carga impositiva não suba mais, né, que era uma coisa que subia exponencialmente, então a gente vai ter que ter a eficiência do governo. E as taxas de juros vão se manter baixas. Não sei essa taxa tão baixa como está hoje, mas entre 3% e 4% ao ano. Só que nós temos que fazer o segundo pilar aí, que é a concorrência. Você tem, nos sistemas financeiros, você tem, nos outros países, na Europa, nos Estados Unidos, você tem um pilar que é os grandes bancos, tem outro pilar que são as cooperativas de crédito e pequenos bancos, né? Credit Union, né? No Brasil, nós temos dois pilares, os grandes bancos e os bancos estatais, que agora está muito mais restrito. O terceiro pilar, que é a cooperativa de crédito, por conta de legislação, quase não tinha, e agora está crescendo muito rápido. A gente cresce 2 dígitos ao ano sempre. A diferença de um banqueiro para um cooperativista é que o banco quer dar o máximo de lucro para o seu cliente, para o seu acionista. Essa é a missão do banco. E não está errada, é uma missão correta. A cooperativa quer cobrar o mínimo possível do seu cooperado, tá? Então, se você quiser que o seu juro baixe na taxa no banco, é preciso fortalecer as cooperativas, porque esse equilíbrio é que regula o mercado.
Aí em Santa Catarina, vocês têm uma presença muito forte do Sicredi, que já consegue, do Cicobi, que já consegue baixar a taxa média de juros onde tem Cicobi. Aqui no Paraná também, onde tem Cicobi, onde tem Sicredi. Aonde não tem, a gente percebe que a taxa média do sistema financeiro é muito acima, né? E tudo que é pago de juros é um Robin Hood ao contrário, é uma drenagem dos pobres para os ricos. É uma drenagem de recursos dos menores municípios para os maiores. Legal, Jefferson. Foi com certeza uma aula que você nos apresentou aqui. Fico muito, muito agradecido, nós todos ficamos muito agradecidos e lisonjeados por tê-lo com a gente. Esse conteúdo a gente vai, com certeza, distribuir para muitas e muitas pessoas e vai ajudar demais essa aula que você nos deu aqui. Jefferson, eu quero agradecer imensamente, obrigado por ter estado com a gente. É uma honra e é muito bom ver empresários como você, no teu calibre, contribuindo. Ainda você fala de ações como essa da mini bolsa que você comentou, né? Que com certeza vem novidade pela frente, porque você, quando está aqui pensando, falando com a gente, você já está com teus projetos aí pela frente, a gente sabe que sempre sai muita coisa boa. Conte com a gente, conta aí com essa gama de empresários que tem no Brasil, você é um líder nato e queremos, de fato, de coração, agradecer o teu conteúdo aqui disponibilizado com a gente. Eu te agradeço, Viola, pela oportunidade. Quando a gente troca mercadoria, você leva a minha e eu levo a sua. Você ficou sem aquela e eu fiquei sem a que eu tinha. Quando a gente troca ideia, que nem nós estamos trocando agora, eu volto com a minha e volto com a sua. Você leva a minha e volta com a sua. Trocar ideia é sempre bom porque a gente ganha dobrado, né? Então é um sempre privilégio. Uma soma, né? É uma soma. É um privilégio e conte sempre comigo aí. Também parabéns pelo seu trabalho aí que a gente acompanha e continue fazendo isso. Informação é poder, né? A gente tendo informação pode fazer as coisas. Legal, Jefferson. Muito obrigado mesmo, de coração. Sucesso. Abraço.